Vamos aqui a mais uma aula, nesse dia vamos fazer uma dica de filme, né? Vai ser uma aula sobre a relação entre filosofia e política, filosofia e cultura, mas principalmente vou usar como ferramenta disso o filme de Youssef Chahine, de um egípcio naturalizado francês, O Destino, Le Destin, que conta uma obra ficcional, uma obra cinematográfica que quer contar a biografia do filósofo árabe chamado Averroes. Então é um filme maravilhoso para quem quer entender, para quem tem dificuldade, mas que quer entender qual é a relação entre cultura, política e religião. É um filme fácil de achar. Aqui no meu stories, no meu canal, eu coloquei um link para o filme no YouTube, tá bom? Então vamos falar disso hoje. É uma aula, mas é uma aula que vai ter como ferramenta esse filme que é fundamental, tá bom? Então, é muito comum a gente ouvir falar que a cultura de um país, a cultura de uma nação, ela é rio abaixo com relação à religião. No sentido de que, dependendo de como as pessoas vivem a sua vida religiosa, elas viverão também a sua vida civil. Isso é verdade. Acontece que isso, na minha perspectiva, é uma meia-verdade. Há um outro aspecto necessário para construir a cultura de uma nação. Não basta que você diga com todas as letras que a cultura vai decorrer da fé dos cidadãos daquela nação, daquela sociedade. Não basta dizer isso. É preciso dizer que, junto com a religião, junto com a fé, a filosofia também constitui um aspecto necessário para a constituição da vida dos seus cidadãos. É o que acontece no filme Le Destin, que eu vou falar para vocês hoje. Então, nesse filme, que é um filme de um egípcio radicalizado na França, naturalizado francês, ele coloca na tela a história de um filósofo árabe do século XII, XIII, Averroes. O Averroes era um grande filósofo árabe, que viveu na Espanha na época da invasão islâmica à Península Ibérica. E ele tinha a tarefa, ele tinha a ideia de transformar, de trazer para o mundo ocidental o pensamento de um grande filósofo esquecido. Porque naquela época, no século X, entre o século IV e o século XIII, né, a filosofia grega se perdeu, ficamos apenas com discípulos, vamos chamar assim, com pessoas que comentavam os textos antigos, mas não traduziam os textos para o latim. Então nós sabemos que nós temos escolas neoplatônicas que vigiram durante muito tempo, mas nós tínhamos poucos textos de Platão e de Sócrates. O mesmo aconteceu com Aristóteles. Pior foi com Aristóteles, porque talvez pela proximidade, pela facilidade de juntar o platonismo com a religião cristã, rapidamente surgiram neoplatônicos, né? Que rapidamente ganharam importância e força na sociedade na era cristã. Aristóteles não foi assim, porque Aristóteles é mais difícil de fazer essa ligação. Então, nós temos acesso a essas pessoas graças ao trabalho dos árabes. Então, Avicena, Averroes, Alfarabi, Gabirol, todos eles foram responsáveis por traduzir para o latim o conhecimento do grego, conhecimento que não era muito simples de se fazer. Então, no século XIII, o que temos é que Averroes traduz para o latim e para o árabe pensamentos, na verdade, de Aristóteles, traduzindo a metafísica, comentário ao De Anima, etc. E assim, De Anima, e faz o seu comentário ao De Anima. E assim chega até a Europa, até a Espanha, um conteúdo diferente, que não se tinham acesso há tanto tempo assim. E aí começa a haver uma confusão ali na Península Ibérica. Foi graças a essa informação, esse dado novo, que São Tomás de Aquino, contemporâneo de Averroes, pouquinho depois, 50 anos depois, 30 anos depois, traduz as obras de Aristóteles para o latim. Quer dizer, ele pega a tradução para o latim. Por quê?
porque está tendo muita confusão na Europa com essas novidades que os árabes traduzem, e traduzem interpretando, óbvio, né, porque toda tradução é uma traição, já diria o italiano, tradutore, traditore. Quem traduz, trai. Então, o que fazem os medievais? Pedem para criar novas traduções dos textos de Aristóteles. Então, um bispo da França, Guilherme de Moerbeke, se não estou enganando é francês, mas eu acho que é assim, traduz do grego para o latim, e então os medievais, Aristóteles, Tomás de Aquino, São Boaventura e todos os seus contemporâneos têm acesso às obras de Aristóteles, não via mundo árabe, mas via essa tradução do Guilherme Moerbeke. Bom, por que isso é importante? Porque é nesse meio tempo que surge Averroes, fazendo essa mudança, essa transformação entre o pensamento grego de Aristóteles para o mundo árabe, para o mundo latino. E então se percebe que a filosofia ganha uma grande importância naquela cultura. Ora, estamos no mundo belicoso, né? Lembrem, senhores, que a Península Ibérica foi invadida pelos árabes. Então, Averroes, ele durante muito tempo foi a mão direita do líder político na sua cidade. Nessa história que o Youssef Chahine, o diretor, conta, Aristóteles começa a atrapalhar os desejos, né, os interesses do líder político, porque ele começa a exigir que as decisões do imã ou do eu esqueci o nome do sultão, né, que é o líder político, tenham que se justificar, tenham que ser razoáveis, tenham que ter razões. E, claro, isso começa a incomodar o líder político. Do outro lado, há um grupo de fiéis, os imãs, né, que exigem dos seus concidadãos fé cega à Torá. E Averroes também começa a incomodar esse grupo. Então, ao mesmo tempo, o filósofo árabe mais importante do seu tempo, Averroes, ao exigir que na narrativa, no discurso, no diálogo, o líder político explique cada ação que toma, assim como o líder religioso explique cada ação que toma, ao mesmo tempo, ele gera um enorme mal-estar, tanto para o líder político quanto para o líder religioso. Ao final das contas, depois vocês vejam um filme, mas ao final das contas o que acontece é que ele é expulso da cidade. Averroes é expulso pelo líder político, em conluio com o líder religioso, e essa é a mensagem do filme, para mim, a mais importante mensagem do filme. Quando a cidade expulsa o filósofo de suas entranhas, o que ela faz é concretizar a narrativa autocrática, porque agora o líder político não precisa mais dar razões das suas decisões políticas. Agora o líder religioso não precisa mais dar razões, ou pelo menos mostrar razoabilidade, ou mostrar que não é irrazoável as suas decisões religiosas. Agora, longe da filosofia, só restam duas forças, a política e a religiosa. E em muitos casos, como no caso do filme, a política e a religião dão as mãos. É nesse caso que acontece a autocracia, vamos chamar assim, religiosa. É bom lembrar, é bom que se diga, desde o século XIII, desde a expulsão de Averroes da cidade, nunca mais houve filosofia autêntica, filosofia independente no mundo árabe, porque não há espaço, não se pode exigir razões de quem crê no absurdo. Não é possível exigir razões de quem não admite que o seu poder tem limite, é o caso do líder político. Então, por que é importante ver esse filme? Eu queria que vocês vissem esse filme, porque esse filme diz muito bem, é uma analogia, vamos chamar assim, é uma crônica escrita há muito tempo do nosso dia a dia. Ela foi escrita há muito tempo, desde a época de Aristóteles, de Averroes, no século XIII, XII. Mas ela serve perfeitamente para o nosso dia a dia. Quando
os líderes políticos e religiosos abrem mão, rejeitam a tarefa, é uma tarefa de tornar as suas determinações razoáveis, de explicar razoavelmente as suas escolhas. Quando essas pessoas fazem isso, o que acontece é que o líder religioso ou o líder político são a última autoridade sobre todas as coisas. No filme, depois de Averroes brigar lá com o seu sultão, com o chefe político da cidade, o Youssef Chahine coloca na boca do sultão a frase que é uma das frases mais famosas da história de Luís XIV, aquele soberano violento da França. Luís XIV gritou, e nós até hoje ouvimos a sua voz dizendo: o Estado sou eu, l'état c'est moi. O diretor egípcio, radicado na França, coloca na boca desse sultão a frase de Luís XIV. Veja, se Luís XIV fez muita coisa ruim, matou muita gente, degolou muitas pessoas, ele diz o seguinte: a posição do sultão lá, do líder religioso do mundo árabe, é igualmente violenta. Então é preciso dizer, a filosofia é a ferramenta de aproximação, não só de aproximação. A filosofia é a ferramenta de intermediação entre o líder político e a sociedade, bem como o líder religioso e a sociedade. Quando você tira a filosofia, quando você expulsa a razão da sociedade, o que resta é apenas a força do líder político e a retórica do líder religioso. Quer dizer, duas formas de manipulação, de instrumentalização. Aqueles que buscam uma cultura mais saudável, e é por esse motivo que esse filme é necessário ver em nossos dias, aqueles que entendem que a reconstrução do Brasil passa pela reconstrução da cultura, essas pessoas não podem desconhecer essa informação. Qual informação? De que a filosofia é sim inescapável. A filosofia é sim a ferramenta mais importante que nós temos. E quando você não usa essa ferramenta, você fica ou na mão do líder carismático ou na mão daquele que tem o poder da hora, o líder político. O filósofo precisa ser livre para olhar o mundo e bater na mesa e dizer: eu quero as razões pelas quais essas normas têm que ser cumpridas, sejam elas normas sociais e políticas, quanto as normas religiosas. É claro que no campo da religião há um espaço que é um espaço supranatural. A esse espaço supranatural a filosofia não pode dizer nada. Mas acontece que há muita grama para cortar no espaço natural no campo do religioso, que as narrativas religiosas precisam sim mostrar que são razoáveis, ou pelo menos que não são irrazoáveis, que não são antirracionais, que são que a razão consegue pelo menos minimamente tratar a sua natureza. Então, vamos chamar assim, essa é talvez a tarefa mais importante da nossa cultura no Brasil atual, é reconstruir a cultura brasileira de acordo com um mínimo de razoabilidade, um mínimo de filosofia. E para isso, conhecer as relações entre filosofia e política e filosofia e religião é necessário. Então, se você quiser ter uma boa experiência, se você quiser ter uma experiência estética muito interessante, não perca a chance de ver esse filme, Le Destin, de Youssef Chahine, um filme feito na França, em francês e em árabe, mas que conta a biografia, a história de um dos filósofos mais importantes do mundo. E por que foi importante? Porque graças ao mundo árabe, chore quem quiser chorar, graças ao mundo árabe nós tivemos acesso a obras perdidas, a obra de Aristóteles, a obra de Platão, que até o século X nós não tínhamos acesso, porque o mundo medieval perdeu o contato com essa cultura antiga. Então, graças ao mundo árabe, chegou até nós no século XII, XIII, na Península Ibérica, as traduções de Aristóteles para o árabe e para o latim, e a partir dessa crise, foi uma crise, porque eles estavam influenciando a cultura daquele tempo,
a igreja, os cristãos do século XIII providenciaram uma tradução menos enviesada de Aristóteles para o latim por meio de um bispo, Guilherme de Moerbeke. A partir desse contato, Aristóteles começa a ser lido pelos dominicanos, pelos franciscanos, pelos cristãos leigos do século XII e XIII. Então, a cultura que nós conhecemos hoje tem um fôlego, uma força maior, graças a esse ambiente cultural favorável. Então, quem gosta disso, quem entende que chama assim, o buraco que nós estamos, o buraco cultural no qual estamos é enorme, quem entende isso, quem consegue ver com a cabeça, com os olhos, que esse gap não é um pequeno, precisa investir no conhecimento da filosofia árabe, na filosofia aristotélica, por meio das traduções de Tomás de Aquino e de São Boaventura. Assim você vai entender qual é o nosso problema e como nós podemos ultrapassar. Veja, o maior erro do mundo árabe foi expulsar a filosofia do seu seio. O que significa isso? O mundo árabe, graças a esse evento do Averroes, graças a esse momento, está ou submetida a um poder político que escraviza sem razões, sem princípios, escraviza, monopoliza, machuca os seus concidadãos, ou na mão do líder político que igualmente escraviza, monopoliza, machuca os cidadãos. E muitas vezes o líder político e o líder religioso é uma pessoa só. Não há diferença entre eles. Isso o filme deixa muito claro. Quando dão as mãos, ou simplesmente se mesclam e tornam uma coisa só. Essa talvez seja a mais importante noção que nós temos que entender. O político precisa do filósofo para tornar as suas decisões razoáveis. O religioso precisa do filósofo para entender até quanto essas suas ações são razoáveis. A filosofia não pode ser expulsa da cidade. A filosofia não é vamos chamar assim, um mal tolerado. Entenda? A filosofia não é algo que nós toleramos porque não temos o que fazer. Não, a filosofia é uma ferramenta utilíssima para melhorar a política e a religião da cidade. Então, se você gosta desses tipos de desafio, eu sei que é um desafio, procura aí o filme e veja, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.